Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Hoje a gente começa aí mais um podcast do Cuca. Hoje com a presença do Prof. Will, trabalha filosofia e história no colégio, e o Prof. Dalago, que trabalha geografia. E eu, esse que vos fala, o professor mais lindo, querido e bonito do World, segundo a History World of Song, né, pessoal? Também trabalho história e hoje a gente dá continuidade, então, à nossa série de preparatórios para a prova do Enem, né, tio Will? Bora lá. Bora apresentar vocês aí pra gente depois já começar, então, a falar sobre o conteúdo. Muito bem, sou o Prof. Will, estou aqui no Colégio Cuca há 5 anos, ministro musicalização e agora também no ensino médio com filosofia, história e socioemocional também. Então, estamos na luta aí agora, focados aí no Enem, né, reta final. Bora lá. Já participou de outros podcasts também, né, Will? Sim. É isso aí, eu também já participei, né? Estive falando aqui um pouquinho sobre a geografia do nosso estado e tal, e agora vindo para falar sobre o Enem, né? Essa prova maravilhosa aí, para dar algumas dicas para vocês, resolver algumas questões junto com nossos colegas aqui das Ciências Humanas. Primeiro dia de provas aí, 45 questões, né? Isso. Então vamos dar uma mão para vocês, dar algumas dicas na reta final de estudos aí. Pra acabar com aquela piadinha que humanas é só, né, vender arte na praia, hoje nós vamos ver que o assunto é bem mais sério, né? Gente, olha só, pra quem tá acompanhando a gente, eu tenho percebido que com esse novo ensino médio, há uma conversa maior entre as áreas, né? As áreas, seja ela linguagem, ou humanas, exatas, há um diálogo maior. Sim. Por isso que a proposta é a gente ter reunido 3 áreas diferentes, para a gente conseguir dialogar num eixo só, ou vários eixos que vão se apresentando, que a gente consiga, Will, trazer conceitos. Então, como é que vai estar dividido assim? Vai ser dividido em 3 partes, galera. Uma parte eu vou apresentar um pouquinho de história, outra parte o Will vai apresentar sociologia, filosofia, e o Dalago vai apresentar geografia, e nós vamos conversar entre nós, porque há a possibilidade, né, esse novo ensino médio, então, a parte de humanas, ele abriu essa possibilidade que a gente possa, então, dialogar e já tá preparando. Vocês vão ver que até preparei, acho que tem uma lâmina minha que foi preparado para... Lâmina. Tem um slide. Tem um slide meu até que conversa com um pouco de linguagem. A gente vem trabalhando já o ano inteiro, né? Essa questão da diferença das questões do Enem e questões de vestibular. Desde de 98 a 2009, as questões eram como se fosse vestibular, bem objetivas. De 2009 para cá ocorreu essa mudança, onde as questões passam a ser interdisciplinares, né? E aí, depois de 2017 tive uma mudança, mas é mais de calendário, né? Antes era 2 finais de semana e passou a ser um só, isso e tal. Mas a principal mudança foi em 2009 e essa questão da interdisciplinaridade começa de lá para cá e é cada vez mais, como o Rafa falou, principalmente com o novo ensino médio, ela vem aparecendo mais nas provas, né? Lembrando, né, galera, que a proposta aqui é apresentar um pouco dentro de cada eixo, de cada conteúdo, não a preparação da prova em si. Perfeito. Porque vai ter mais somatórias ou quanto minuto cada prova. Não é esse o intuito aqui. O intuito aqui é abrir um diálogo de possibilidades de história. A gente fez uma análise aí dos últimos 10, 12 anos aí, a gente fez uma análise do que mais caiu, a gente teve, e né, fizemos aquele gráfico que tem na internet que a gente conseguiu achar de quantas perguntas por área. Então a gente foi isso. Perfeito. Acredito que é isso, né, Will? Quer isso. falar mais alguma coisa, Dago? Quer falar Segue. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos começar, então, com a principal matéria, né, gente? Que é a mais importante, que é a história. E acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui para o aluno se preparar para a área de humanas dentro de história é saber que a ciência em si, até existe um debate sobre ela ser eurocêntrica ou não, porém, a ciência histórica ela é organizada durante períodos, né? Então a gente vai abarcar desde a pré-história, passando para a história antiga, idade moderna, idade contemporânea, idade média, idade moderna e contemporânea. Então a primeira coisa que vocês precisam saber, galera, é saber dividir o período histórico. Dividindo o período histórico, você vai conseguir analisar as estruturas que tinham de cada período que vão fazer você conseguir até conversar, por exemplo, com geografia. Entender que no Paleolítico vai ser diferente da produção da passagem da Revolução Francesa, que vai marcar uma época. Então, a primeira dica que eu sugiro é você conseguir dividir o período histórico, tanto em história, tanto em filosofia, quanto em geografia. Se situar no tempo, né, cara? Isso é muito importante. Tem alunos que, às vezes, a gente percebe que estão já no ensino médio terminando, mas ainda estão com um pouco de dificuldade, né? Isso, Em se localizar no tempo. E, assim,
A maioria dos alunos, eles já sabem, porque se a gente vamos pegar aqui, tu trabalha com o Fundamental 2, né, Will? Então, eles já veem que começa com a evolução das espécies, ela começa lá no 6º ano e vai caminhando. É uma linha do uma tempo, linha né? do que ela Linear, né? linear, e depois o que acontece? No ensino médio, que ela vai ter uma conversa, ainda mais agora com os itinerários formativos, vai ter uma conversa maior com períodos distintos, mas no mesmo bimestre, vamos dizer assim, que você vai estudar. Então, a primeira coisa que eu faço, mais importante do que a linha evolutiva da nossa própria espécie, é a gente saber se localizar nas datas. Lembrando que existem datas fundamentais, pré-história, tudo aquilo que acontece antes da escrita. História, aquilo que acontece depois da escrita. Lá nos sumérios, a gente, né, primeiro tipo de escrita, cuneiforme. E aí vai, E às vezes tu consegue até matar a questão, anular ou tirar alternativas ali, sabendo o contexto histórico daquele momento do que tá acontecendo no enunciado. Às vezes fala lá do século tal, e às vezes tem uma coisa que, tipo, bizarra, que era pra ter acontecido bem depois, tá ligado? Eu tava vendo agora preparando o aluno, acho que foi de 2011 da Lago. Uma pergunta se referindo a Roma e botando 332. 332 não condiz com o tempo histórico menos, então assim, não vai ter relação. Então, acho que é uma dica, primeiro macete aí, galera. Saber a divisão histórica pra gente conseguir já tirando questões que não tem a relação. Então, acho que a primeira dica seria essa, rapazes. A gente conseguir, rapazes e meninas que estão em casa aí, seria a gente conseguir dividir essa noção histórica, e daí fica então de macete quando começa e termina cada período histórico, e aí dentro dos períodos históricos eu vou estar apresentando para vocês cada contexto importante. Primeira coisa, galera, segundo a lei 11.645 de 2008, torna obrigatório o estudo de África. De África e de Ásia. Lembrando que o Brasil é o país com maior população negra fora da África, né? Então, assim, parte da nossa própria história da África. Por que eu tô falando pra vocês? Além de uma questão de história crítica, porque daí não vai cair muita coisa das sociedades tribais, podemos botar assim, ou do período paleolítico e neolítico, que vai ser o início, né? Então aí, dica, galera, como é obrigatório, com certeza é praxe, né? Já que tá dentro da nossa Constituição, de uma leitura de, né, pós-Constituição, é que a gente, então, consiga fazer esse diálogo. Então, a primeira coisa é a gente se ater a isso, pegando outros contextos e trazendo para nossa realidade de vida. Então, assim, já que é uma lei instituída, já assinada e colocada em prática aí quase 20 anos, pode ser que caia alguma coisa. E quando a gente fala de pré-história, Will, nós estamos falando desde os povos sambaquis. Então, assim, né? A gente saber desde os sambaquis até os povos das primeiras comunidades da África, ou a passagem de Homo sapiens para... E aí vai. A distribuição da população, que tem isso na geografia, a questão da migratória, né? Do povoamento do mundo. Contextos mais importantes dentro da pré-história, rapaziada. Dentro da pré-história, o que a gente precisa saber? Saber alocar espaço e tempo. Então, a gente vai saber que todos os contextos, todas as sociedades existentes estão ligadas à água, sendo água doce. Então, a gente pegar as sociedades que vão estar nas cabeceiras de rio, e isso pode ser desde as sociedades da bacia amazônica aqui no Brasil, pode ser sociedades dos rios lá da Mesopotâmia, do Egito, do Nilo, do Nilo, Tigre e Eufrates. Então, própria China, Rio Amarelo também. Então, a gente saber. E saber que a pré-história vai estar dividida entre sociedades paleolíticas. Galera, dica número 1, paleolítica, lítico, pedra. Tudo que se resume a lítico, pedra. Paleolítico, pedra lascada, que vai ser o quê? Aquela pedra, construa esse pensamento na cabeça de vocês, que vai ser aquela pedra que o cara encontrou ela daquela forma. Já o neolítico, novamente pedra polida vai ser a fabricação. Isso é um fator importantíssimo, galera. Terceira questão, a divisão do ferro, né? O surgimento da descoberta do ferro. Então, a partir daí nós temos um desenvolvimento maior nos campos de guerra, de formação de sociedade. Então, esse é um macete básico da pré-história. Vamos lá, revertendo. 2 períodos, paleolítico e neolítico. E idade do metal, desculpa. Transição, transição. Né? A idade dos metais já é no período de transição para a antiguidade, né? Isso. E saber das sociedades que vão estar nas beiras dos rios, né? Então, estudar essas sociedades aí. A revolução agrícola, né? Que acontece nesse período, né, neolítico. Eu ia falar agora, então, assim, gente, da passagem da história, da pré-história para a história antiga, 3 fatos são marcantes. A domesticação do fogo,
primeira, né? Da domesticação do fogo. Segundo, agricultura. E terceiro, escrita. Isso. Esses são 3 fatores que vocês precisam focar para estudar. O homem vai se tornar primeira espécie por conta da domesticação do fogo, né? Ele até sabia que existia fogo, mas a partir do momento que ele consegue dominar o seu fogo, então ele vai conseguir cozinhar, ele vai ter acesso a mais proteínas. Passa a revolução cognitiva. Cognitiva, então até o mastigar, a nossa caixa craniana vai criar mais espaço porque vai descer, né? Isso aí já está dentro de biologia, vai descer o nosso maxilar, dando espaço para crescimento da massa cefálica, e aí nós vamos ter uma revolução. Depois vem a domesticação, o processo de agricultura, aquele cara que viu que a semente que caía nas águas inundadas, ela, né, daquela água que já foi inundada, aquela terra, nascia algo de novo, então ele percebeu que ele podia. A partir daí ele se torna sedentário e aí ele começa as grandes sociedades. E aí vem todo um linear de história para frente. E aí nós temos a formação dos primeiros reinos, né? Daí nós vamos estar falando de Egito Antigo, nós vamos estar falando dos Sumérios, Assírios, Babilônicos, e aí vai. Né, gente? E, por último, nós vamos lembrar que na Sociedade das Antiguidades nós vamos ter a Antiguidade Clássica, e aí eu vou falar para vocês sentarem bastante o bumbum na cadeira e estudar, que vai ser Atenas e Roma, porque Atenas, daí nós vamos ter um diálogo muito forte com a filosofia, né, Will? Total. Que depois você vai falar um pouco, que é o surgimento do conceito de democracia. Aí, outra brecha para vocês. Galera, democracia. Nós podemos falar sobre Primavera Árabe, que é um assunto que tem caído nos últimos 5 anos. Nós podemos falar das questões democráticas na região da Ucrânia, que é o assunto da vez, e nós podemos estar falando do conflito Israel e Palestina também. Então, assim, não é que a gente está falando só do conceito clássico de democracia, mas que a gente vai abranger todo o universo que tem por trás. E de Roma, um diálogo com outra frente e linguagem, o latim. A questão da China também, né? Até que ponto que é uma democracia. Sim, o que não... E todo o conceito de democracia, mas a galera acha que o conceito de democracia grego ficou lá. Não, o conceito de democracia nasce lá, mas ele vem se construindo. Gestado. Então, por último, eu diria, Roma, a gente pegar um pouquinho ali das leis, né, das 12 tábuas romanas, estudar um pouquinho o direito à base do Corpus Juris Civilis, que depois o Império Bizantino vai acabar utilizando também, aperfeiçoar. Então, seriam essas dicas. Galera, Idade Média. O ano passado caiu uma pergunta no Enem, eu estava analisando uma pergunta no Enem. Vitor, até dá depois na edição lá, ficar gravado isso aí, que o ano passado, então, geralmente as perguntas, uma frente se repete. Então, pode ser uma dica para vocês, que é sobre a formação das sociedades, a relação de sucerano e vassalo na Idade Média, tá? E o que eu diria também seria a divisão territorial dos feudos, dar uma estudadinha ali como é que se formou a passagem depois do feudo para o capitalismo e o mercantilismo. Esses três... Da pirâmide isso. E eu diria mesmo a passagem econômica, do feudalismo para o mercantilismo e o capitalismo, estudar essa transição da modificação até, porque daí nós vamos estar dialogando... comercial, até para a nova ética moral do capitalismo, né? A necessidade religiosa, da questão da religião. Então seria isso. Galera, Idade Moderna, eu sempre vou falar, né? É muita coisa, mas a gente sabe que já é de praxe a Revolução Francesa, né? Os conceitos de Revolução Francesa são de praxes, e dentro de Idade Moderna nós vamos ter o grande divisor, que vai ser o contato com a América. E a partir daí nós vamos, então, que depois eu quero falar para vocês, eu até esqueci lá no começo de falar que nós vamos sempre dividir em história geral e história do Brasil quando se estuda pro Enem. A mesma coisa que de geografia. Outro macete aí, galera. Se você for botar o bumbumzinho para estudar na cadeira, vocês lembrem do prof. Rafa, esse que vos lhe fala, para dividir a história em história geral e história do Brasil. A partir da Idade Moderna, a gente vai ver que vai se aprofundar muito as questões relacionadas a esse intercâmbio cultural Brasil-Portugal, ou Brasil e América e Europa, porque daí nós vamos ter América... Mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Pronto, chegamos no futuro. A história do Brasil, gente. Primeiro, Brasil colonial. Dentro da história do Brasil, nós vamos dividir, tá quase acabando o meu tempo. A gente vai dividir, rapazes. Brasil pré-colônia ou Brasil colônia. De 1500 a 1530 nós vamos conhecer como Brasil pré-colônia. Mas vamos botar de 1500 a 1822 Brasil colônia. De 1822 a 1889 nós vamos ter o Brasil Império. De 1889 até a atualidade nós vamos ter o Brasil República.
O que eu acho interessante? Primeiro, Brasil colônia. A relação das bandeiras. Esse é um assunto que está muito em evidência, porque nós tivemos um debate acadêmico muito grande quando foi para a construção da BNCC do novo ensino médio sobre a desconstrução da imagem que nós tínhamos sobre as bandeiras em relação à formação do Brasil. Então, ciclo do açúcar e bandeira, que vão conversar entre si, eu daria uma dica. Brasil Império são as revoltas imperiais, né, da segunda regência, após a segunda regência, o segundo império, desculpa, após o período regencial. Também seria importante a gente dar uma estudadinha. E no que diz relação ao Brasil contemporâneo, nós vamos ter que estudar as repúblicas. Tá, gente? Então lembrar que os primeiros anos República da Espada, outro macete para vocês. Espada porque os 2 primeiros presidentes eram atrelados ao exército, né, rapazes? E depois República Café com Leite, aquela coisinha beabá da história, né? Política Café com Leite, São Paulo, maior produtor de café, e Minas Gerais de leite. Então a gente dividir. Lembrando que também cai bastante coisa sobre ditadura militar no Brasil, regime militar, né? Ou sobre a história de como foi o processo. Vargas também, né? E a era Isso, obrigado. E a era Vargas. Galera, acho que basicamente aqui nós vamos disponibilizar depois os slides para vocês, quem quiser ficar com eles, né, para dar uma estudadinha. Então aqui tá falando um pouco sobre outros mapas bem completinhos aí, bem isso, legal. tem os mapas. Show. Isso aqui é mais ou menos básico. Sim. Legal. O que eu venho mostrando para vocês eu trouxe aqui, ó. Legal. Eu trouxe uma questão do Enem de 2013 da Lago. Vou ler para vocês só o cabeçalho dela, depois vamos dar só uma analisada. É preciso ressaltar que de todas as capitanias brasileiras, ó, acabamos de falar, Minas era a mais urbanizada. Não havia ali hegemonia de 1 ou 2 grandes centros. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes e pequenos, em cujas ruas muita gente circulava. Então é a transformação da sociedade colonial, né? As regiões da América Portuguesa estiveram distintas na lógica de ocupação. Uma explicação para a especificidade na região descrita no texto está identificada na fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. Gente, lembrando, a formação do Brasil, a formação colonial do Brasil, ela está altamente atrelada ao controle estatal. Diferentemente por exemplo, da colonização dos Estados Unidos da América, que não teve um pacto colonial, onde os colonos ficaram à mercê da sua própria sorte para desenvolvimento, no Brasil nós tivemos um alto índice de intervenção, tanto é que nós dividimos o Brasil em ciclos econômicos, datados e taxados pelas importâncias. Outra coisa interessante é que todas as revoltas, rebeliões, seja na colônia, período imperial, tem a ver com esse controle excessivo da metrópole. Isso. Então, assim, galera, apareceu alguma coisa sobre Brasil Imperial, lembre-se do que o prof. Rafa está falando para vocês. Olha só, apropriação cultural diante de influências externas. Quais as influências externas que nós tínhamos? Pouquíssimas influências externas na construção das capitanias. Elas podiam ser na economia, mas na construção não. Produção manufatureira. Quase nula nesse processo, nesse período. Por isso que é importante a gente saber realocar as... insubordinação religiosa diante da hierarquia eclesiástica. Gente, nós éramos totalmente ligado, né, o Estado e a religião. E a autonomia administrativa não teve justamente... Então, se você for ver, parece ser uma questão bem complicada, mas se você for fazer uma leitura básica dela, se atendo a esses conselhos, já era. Agora, o Enem de 2016 também com História Nacional. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro da capital do Império, a mais remota e significante das suas aldeolas, congrega-se no unânime para comemorar o dia que tirou dentre as nações independentes e colocá-las em nações... As festividades em torno da independência do Brasil marcaram o nosso calendário. Desde os anos imediatamente posteriores, essa comemoração está diretamente relacionada já vem de primeira, a construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. Galera, a partir de 1822, quando nós começamos a nos construir como Império Nacional, não estamos mais... né? Lembrando que sempre que nós estamos falando de colônia, existe uma metrópole e uma colônia. Não estamos mais atrelados
a uma noção portuguesa. Então, o que necessita? A criação de símbolos nacionais. E aí nós vamos passar pelos grandes figurões. Evitar a desagregação, né? Desagregação. A unidade social, né? A unidade da sociedade no entorno de de um processo em si. Olha só como isso é nítido, porque a partir de 1830, nós já vamos ter as primeiras revoltas nacionais na Europa. Estourando na Bélgica. Isso. Então já era um contexto que sondava a Primavera dos Povos, já sondava grande parte da Europa e também acabou trazendo pra gente aqui. O Enem de 2017, um pouquinho de cultura negra, tá, gente? Então, falando um pouquinho, né, trazendo um pedaço de um texto ali sobre a memória de Luiz Gama. Fica aí, até para quem está procurando uma leitura não só para o Enem, mas uma leitura histórica, é muito importante conhecer a história de Luiz Gama. Também está falando sobre os processos de resistência cultural dos povos. E por último, nós temos uma aqui que já é o Soberania dos Cidadãos dotados do pleno direito à era de nas cidades e estados da antiga clássica, as proporções das cidades escritas no texto é aplicada pela adoção do seguinte critério para a participação política: controle da terra. Galera, sempre que nós estivermos falando de sociedades antigas, clássicas, lembrando que Roma e Grécia elas são consideradas antiguidade clássica, há um pertencimento e uma relação com a terra. Tanto é que essa vai ser a herança, domínio, né? A herança dos romanos para a construção da Idade Média, o feudalismo vai ser a dependência da terra. Então, né? Olha só, igualdade de gênero, aqui que eles estão falando é o gênero alimentício, tá, gente? Liberdade de culto, exclusão dos militares, exigência de alfabetização. São contextos básicos que, se você for estudar, você vai entender. Galera, acho que era isso mesmo, tá? Então, o que eu queria falar com vocês foi um pouquinho corrido, foi um pouquinho... Mas aí parece o áudio, do dicas importantes aí, e o material que vai pra galera. Isso, e o material que fica. Cara, muita dica preciosa, principalmente em relação a essa linha do tempo, né? Quem sabe a gente até combina aí com a direção, né? Ô, direção, quem sabe aí a gente... Um aulão mesmo, com mais tempo, né, tio Will? Um aulão, pode ser online, alguma coisa que a gente possa, né, Vitor? Tá pensando aí mais pra frente. Não quero meter vocês em rascada. Não, mas bacana, aí, cara. Legal, mas pra gente poder trazer mais coisas, assim, porque tem vários macetes. Filosofia daria 1 hora fácil também. Vou tentar resumir em 10 minutos. Pegou 5 minutos do meu e ele tá. Nobre amigo, te peço perdão. Eu juro que agora eu fico quieto. Não, eu fiz bem já, sintetizei assim. O Dalago tava me chutando aqui já. Assim, vamos lá. Não, tá de boa, vamos lá. Vamos, se eu conseguir, não vou correr não, mas... vamos lá. Os principais temas, né, em filosofia. Isso é o top 5, tá? Então nós temos ali, né, um gráfico nos últimos anos, então, o que andou sendo cobrado aí, né, na prova do Enem. Filosofia antiga é principal, né? Não tem. Filosofia antiga, a base, o nascimento, o surgimento da filosofia, 1/4 das questões sempre vai ter. Pode anotar aí, em todas as provas do Enem vai ter alguma questão de filosofia. Das 5, 6 de filosofia, vai ter uma, no mínimo, sobre filosofia antiga. Filosofia moderna, mal e justiça, filosofia política e medieval. Tá aqui, eu coloquei em tópicos, agora eu vou trabalhar esses 5 temas, eu escolhi os 5 primeiros ali, o top 5. Filosofia antiga, ética e política é o tema, né? Então, como falamos aqui já sobre a democracia ateniense, né? O surgimento da democracia lá, temos aqui ética e política como tema principal cobrado aí dentro da filosofia antiga, onde vai aparecer então os pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e com ênfase ali o negrito no Aristóteles, justamente porque é o que mais cai. De todos os filósofos antigos, Aristóteles vai ser o mais cobrado. Então, pré-socráticos, vocês vão estudar aquela turma das cosmologias, né? Então, eram aqueles filósofos, os primeiros filósofos que estavam preocupados com o surgimento, com a explicação do mundo, do cosmos, né? Sobre as coisas da natureza, a physis. Então, os pré-socráticos aí, Parmênides, Heráclito, Tales de Mileto, estudar essa galera... De vez em quando aí, não é certo que todo ano, mas cai sempre algum pré-socrático aí, algum conceito. Então, só ligar pré-socráticos com cosmologias, né? Com aqueles que estavam preocupados não com o estudo do ser, com o ser humano, e sim com a natureza, com o universo. Até os sofistas também, né, Will? Olha, pode ser que também não é os principais aí, mas os sofistas estão ali já contemporâneos de Sócrates, período pós-Sócrates, né? A filosofia é dividida em antes de Sócrates, né?
e depois de Sócrates. Então nós temos ali contemporâneos de Sócrates, sofistas, né, que pelo uso da persuasão, questão ética relativa, né? Então as dicas principais, se cair alguma coisa de sofistas aí, você mata com as palavras-chave: persuasão, relatividade, né, dos conceitos éticos, Sócrates e Platão e Aristóteles. Bom, não dá tempo, claro, de expor cada um deles aqui, mas eu tenho uma questão sobre Aristóteles. Então vamos lá. Trazendo a questão da ética e política, né? Então, a resposta já vai ficar bem clara ali. Ó, de 2020, vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. Toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, quantas vezes a palavra bem comum, é a ideia principal de Aristóteles, né? Que nós, através da busca pelo bem comum, chegaríamos a, então ao que a gente vai encontrar ali já na resposta também. Então, bem. É evidente que a mais importante de todas elas, que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. Política, de Aristóteles, né? No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber. Então, tá ali. Qual que vocês acham? Tá bem tranquilo. Porque ó, quando a gente o bacana é que primeira... a fonte dá a dica, né? A própria fonte do texto lá dá a dica. Não, ó. total. O texto ali, né, já respondeu, né? O texto E já acontecia em outras questões. Cara, né? total. Em filosofia, leia com muita atenção, porque geralmente os textos de apoio dão a resposta. Ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Então vamos lá. Palavra-chave de Aristóteles. Eudaimonia, eu trabalho muito com os meus alunos já, galera que tá ouvindo já vai saber o significado. Felicidade. Então é a palavra grega para felicidade. Cara, viu a eudaimonia ali? É Aristóteles. Conceito principal dele. Qual que é o ser humano? Ele nasceu para quê? Ele é o primeiro animal político, né? Aristóteles. Então, outro conceito importante de se lembrar sobre ele é que Aristóteles já entendia o ser humano como aquele que já nasce com a tendência para a vida em sociedade, para a busca do bem comum. Só que, cara, claro que isso seria um aprendizado, né? Isso não seria, ele já não nasce com todas as aptidões, mas através da ética e da política conduziria então a eudaimonia, a felicidade, né? Essa é a resposta correta. Retórica e linguagem, sofistas. Metafísica e ontologia. Aí nós estamos, tratam da filosofia primeiro. Sim, é um conceito, mas aqui em questão tá claro ali que estamos falando da cidade, da comunidade. Não estamos falando de gnosiologia, não estamos falando de conhecimento, né? Democracia e sociedade. Elas advêm do conceito de ética e política. É pós-discussão ética e política, aí vem a questão da democracia, da sociedade. E o Aristóteles, ele nem estava muito no campo do debate da democracia. Não, né? Ele estava no antes da formação da democracia, Exatamente. que era os agentes políticos. Ele criticava a democracia, inclusive, tá? Então ele está debatendo a política, o viver em sociedade e tal, mas a democracia é um debate posterior, e ele, inclusive, tece críticas. Geração e corrupção, pois acabaram o campo da physis. Pré-socráticos. Falou em physis, mundo físico, pré-socráticos. Então vai eliminando, dica fechou. Importante. Então uma dica importante aí. Falou em ética e política, matamos que pode ser Aristóteles. Falou em democracia, nós já vamos falar que é Platão, mas basicamente... Sim, também vai ser um grande crítico. Os dois, né? Eram críticos da democracia, da forma que eles entendiam, né? Eles acreditavam no governo dos filósofos, né? Governo da razão. E daí falou em physis, então a gente está falando de pré-socrático. Pré-socráticos. Olha aí a dica aí, galera. Ó. Então, eudaimonia, conceito de felicidade, presente na filosofia de Aristóteles, né? Então guarda essa. Então, filosofia moderna, racionalismo e empirismo. Isso vai aparecer lá no História muito também. John Locke, né? Tá ali, ó. Então, Descartes, né? Estado, né? Francês, Descartes. E aí, Locke e Hume defender... Bom, vamos lá. Quem é o racionalista ali? Descartes. Defendia, então, que o conhecimento é através da razão. Quem são ali os empiristas? Então, Locke e Hume, né? John Locke e Hume, ingleses aí. Não, e aí até a conversa com a matemática por causa do sistema... O Descartes é o criador do sistema do... cartesiano, né? Vem da filosofia dele, da racionalidade, né? Então, olha aí, já faz um diálogo com a matemática. Então, aí sobre... claro, tem que colocar uma questão sobre o segundo tema que mais cai, é filosofia moderna, e sempre. Geralmente no tema
da área do conhecimento, né? Filosofia do conhecimento, gnoseologia, né? Mais uma vez, racionalismo e empirismo. Então, o conhecimento é através da razão, da lógica, ou através do conhecimento empírico, dos sentidos, né? Vamos lá. Experimentei algumas vezes que os sentidos, texto 1, né? Enem de 2012 é essa. É bem pertinente essa questão, encontrei em vários estudos, várias fontes sobre o Enem. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos. E é de prudência nunca se fiar inteiramente a quem já nos enganou uma vez. Então, para os racionalistas, né, Platão se encaixaria aí também, sentidos são enganosos, né? Descartes vai elaborar melhor essas questões racionalistas, então não dá para confiar nos sentidos, eles enganam. Texto 2. Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar. De que impressão deriva essa suposta ideia? Se for impossível atribuir qualquer impressão sensorial, sentidos, viu essa palavrinha, né? Empirismo. Isso servirá para confirmar nossa suspeita. David Hume. A ideia dele, muita semelhança com poucas discordâncias do John Locke, tá? Então, John Locke, né, o ser humano, ele nasce como uma folha em branco e através dos sentidos ele vai adquirindo experiências, vai adquirindo conhecimento do mundo. Não através da razão. Por quê? Para os racionalistas, o ser humano não é uma folha em branco. Ele já tem um conhecimento inato. E para os empiristas, nós vamos adquirindo conhecimento através dos sentidos, das experiências vivenciadas. Isso já vem lá de Platão, do mundo das ideias, Platão e né? Aristóteles. Já vem esse debate. Exato. Que o Nietzsche Mundo depois sensível, vai mundo das criticar ideias. sobre o mundo das ideias, de que na verdade não. Essa separação, esse dualismo, né? Que é a crítica, Dicotomia. a crítica do Nietzsche também a essa possibilidade da formação das religiões cristãs, que é o bem e o real e o irreal. Vai criticar a bem e o filosofia mal. crática, vai criticar todo mundo, clássica, na verdade. Perdão, falei, cara. Nos textos, ambos os autores posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excertos permite assumir que Descartes e Hume, eles estão em que pegada? Eles estão se concordando? Peraí, Descartes e Hume defendem os sentidos? Defendem? Estão falando a mesma coisa? Não, né? São coisas opostas, a gente já viu. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Não. Quem defende sentidos? Só Hume. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica. Desnecessário suspeitar. Bom, o Descartes, eu penso, logo existo. A suspeita é essencial, né, para adquirir conhecimento. Então já descarto. São legítimos representantes do criticismo? Estão falando de Kant, né? Criticismo, Kant. Guarda essa também. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Concordam que o conhecimento humano é impossível. Concordando os dois mesmo. Peraí, não. Então, eles concordam. Quem concordava que o Hume era mais desconfiado a respeito da possibilidade de se adquirir conhecimento verdadeiro e concreto. Ele acreditava que o ser humano adquiria conhecimento parcial, através dos sentidos, mesmo assim parcial. E agora, atribuem em diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção, diferentes lugares. Cada um está falando de uma coisa. Né? Então, pronto, cada um está de um lugar, cada um está sob uma perspectiva, matou. E até então, a questão já do trabalhamos sentido, né, Will? Uhum. Até a questão do sentido, o papel do sentido na compreensão da realidade, né? Exatamente, cada um tem uma perspectiva aqui, então... E olha só, cara, é coisa que se tu lê tranquilamente, se tu lê com paciência... Mata, né? A filosofia, esse que é o legal da filosofia, que ela, Muita atenção. mesmo não sendo exata... Mas se você for pegar os agentes principais... uma palavra. Você uma consegue palavra, Vamos lá. Mal e justiça. Então vamos falar sobre dominação. Foucault, século XX, já estamos no século XX. E Hannah Arendt também. Banalidade do mal. Cara, conceitos fundamentais. Vai cair alguma coisa sobre um dos dois. Assim, é sempre recorrente nos Enem. Que nós estamos vendo acontecer nas questões geopolíticas. Banalidade do mal, totalitarismo, Então, assim, a filosofia, as tendências filosóficas do século XX. Então, Foucault vai vir contra a questão da disciplinarização dos indivíduos, vai falar sobre microfísica do poder, sobre sabedoria é poder. Então, tudo tem a ver com poder, dominação, né, disciplinarização. É a espinha central do trabalho dele, né? Central. Vigiar e punir, que livro tão famoso e tal. Banalidade do mal. Então, essa banalidade do mal é uma análise da Hannah Arendt durante a Segunda Guerra.
como é que os nazistas conseguiam tornar o mal tão banal, né? E daqui a pouco, através de uma assinatura, você tava ali, uma assinatura que exterminava 1000 pessoas. E o cara, o burocrata ali, despachando como se estivesse despachando uma entrega de um alimento para algum lugar. Não, ele está despachando morte de pessoas. Como é que as pessoas chegaram a esse ponto? Como que o totalitarismo se tornou tão forte nesse passar do século XX, né? Olha só a conversa com diálogo, com história muito grande. Não, é muito contemporâneo. Esses temas ainda de século XX, mas estamos falando do século XXI. Filosofia contemporânea ainda. Mal e justiça. Estudem Foucault e Hannah Arendt. Dou uma dica para focar em 2 assim, os principais. E filosofia política moderna, Maquiavel, que também, cara, recorrentemente tem sido cobrado. Andei dando uma olhada aí, Maquiavel é um dos mais cobrados também dos autores, aí, dos pensadores, né? E contratualistas. E aí é o tripé ali, né? Hobbes, Locke e Rousseau, né? Tô ali só o sobrenome, porque vocês sabem, né? Guarda o sobrenome que tá valendo, né? Às vezes nem vai lembrar quem que é o John. Ninguém vai saber quem é o John. Faz o Locke todo mundo. Tá, então os contratualistas, aqueles que acreditavam que o ser humano não nasce com a tendência para a política, mas ele precisa, então, se render a um contrato social, né? Então, só que cada um dos 3 tem uma perspectiva sobre qual contrato social seria o mais eficaz, né? E Maquiavel é aquele cara que vem para colocar a filosofia, a política realista, né? O realismo político, né? Aquele cara que vem para poder dizer, olha, a ética, existe uma ética individual, guarda para você. Na política tem uma ética própria. Na política, então, o importante é se manter no poder. Acho que eu trouxe uma questão sobre ele. Vamos lá. Tudo aquilo, é a última questão minha, e aí a gente vai fechando. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem. Sem outra... falei sobre Maquiavel, mas aqui, ó, Hobbes está bem próximo de Maquiavel, né? Essa questão é sobre Hobbes e Rousseau, perdão. Contratualistas. É válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Thomas Hobbes, Leviatã, né, livro principal dele, aquele que fala o homem é o lobo do homem e que já estamos em condição de guerra de todos contra todos, e é o cara que vai ser muito pessimista em relação à natureza humana. O ser humano nasce em condição totalmente já deturpada e precisamos de um governo forte, autoritário para colocar todo mundo nos eixos. Rousseau já né? dá outro contrário, lado, né? Então, 2 o homem contratualistas... nasce bom, quem destrói o Estado. Exato. Então, o contrato social para um é uma coisa, o contrato social para outro é outra. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Já está discordando. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial aos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz, o mais conveniente ao gênero humano. Então, os trechos apresentam divergências conceituais, né? Realmente, o ser humano nasce bom, quem o corrompe é a sociedade, né, Rafa? E Rousseau, né? E Hobbes, então, o ser humano é o lobo do homem, né? Próprio homem. Então, segundo qual a igualdade entre os homens se dá em razão de a condição de igualdade dos homens se dá em relação à predisposição ao conhecimento, não é o que está em questão ali, submissão ao transcendente, não, eles não estão falando sobre a questão divina, tradição epistemológica a respeito do conhecimento, não é sobre condição original. Então eles estão ali debatendo sobre o ser humano é bom, o ser humano é ruim. Né? Da onde vemos, né? Não para onde vamos, então, né? Condição original. É um debate dos contratualistas e dentre outros debates que é importante vocês se atentarem, tá? E considerar Maquiavel também, tá? Pega algumas questões de Maquiavel, inclusive segundo ano vai fazer uma prova sobre Maquiavel sinistra sexta-feira, estudem bastante. Vamos lá. E filosofia medieval, encerrando fé e razão, né? Tentativa de provar a existência de Deus, o que eles vão se preocupar em fazer, né? Na filosofia medieval, então, se atentem à fé e à razão. Eles vão tentar conciliar. Agostinho e Tomás de Aquino não vão trabalhar a fé. Eles vão trabalhar a fé e a razão. Um vai ser influenciado por Platão, o outro vai ser influenciado por Aristóteles. Agostinho, influência platônica.
Tomás de Aquino, Que, influência na verdade, a aristotélica. escolástica, ela é a Escolástica de união, né, Aquino, da uhum. filosofia dos Isso. conceitos morais fundamentais de Aristóteles com o cristianismo, né? Isso, Basicamente vai ser... exatamente. E a teologia do Agostinho é a teologia neoplatônica, né? Isso. Como se diz. Ali já no início da era cristã, ainda na Roma Antiga, ele foi, né? Contemporâneo de imperadores romanos, período quando a igreja se torna a religião oficial do Império Romano. Né? 313, né? Isso. 313, a perseguição, né? Chega ao fim, e depois Teodósio que oficializa isso. ali no final do século. Mas Agostinho estava ali, né? 391, né? Isso aí, boa. Então, fechei minha parte, as dicas aí sobre principais filósofos, pensadores e temas. Gente, tá aí as dicas. Passo pro Dalago a bola. É isso aí, acho que o Will trouxe pra gente aí, né? Bastante conceitos importantes dentro da filosofia. Ficam algumas dicas que podem ser exploradas vou montar uma forma de estudar para filosofia. Então, achei bem legal esse contexto que tu trouxe, Will. Essas dicas de direções que a gente pode estudar. E é isso. Não é só um rostinho bonito, é uma mente inteligente. Só uma carequinha. Se desse pra levar os nobres, né, pra fazer a prova do nosso lado, ia ser massa também, né? Aqui explicando aqui, cara, até o Matheus, que eu não manjo da filosofia, hein? Matei as questões Deu só pra na entender? explicação. Deu pra entender? Top Tá demais, bom, top. show. E agora Show de bola. nós vamos pra ele, o homem. Vamos lá, Cara. geografia no Enem, cara. Eu trouxe uma contextualização inicial sobre as características das questões. É que eu coloquei como geografia, mas na verdade é geral, cara. Se tu pegar nas ciências humanas, as questões são estruturadas dessa forma, tá? E se tu entender essa estrutura, acaba facilitando, porque tu, tipo assim, tu já chega já confiante. Pô, eu sei que a questão vai ser assim, tá ligado? Então fica mais fácil tu entender ela. Tu consegue interpretar, inclusive matar, saber como desenvolver e saber como tirar ideias e como ela funciona, né? Por exemplo, a primeira questão já comentou lá, ó. As questões, elas são interdisciplinares, né? Então ela pode ter lá as questões de geografia, no caso, história junto, pode ter química, sociologia, biologia, até porque a geografia é uma ciência que ela usa de outras ciências para explicar o que acontece com a Terra e com a sociedade dentro dessa Terra, né? Que as transformações que acontecem na Terra e fora dela, tá? Então, ela usa de Porque outras a ciências. geografia ela vai dialogar com várias áreas, né? Seja física, seja química, histórica, Perfeitamente. seja política. Então, o tempo, eu tava falando no começo sobre tempo histórico ali, né? O tempo geográfico, inclusive, ele é maior, né? Ele começa lá em 4,6 bilhões de anos, quando a Terra surge, né? E aí a sociedade, a humanidade, ela surge 300 mil anos pra cá, né? Com o surgimento ali do Homo sapiens, a separação lá, né? Enfim, essa é a teoria da evolução, né? Mas enfim, e aí o tempo histórico começa bem depois, né? Então tem toda uma formação na Terra, um processo de evolução para chegar então na história. Mas os dois depois se interligam e chegam no processo atual. Inclusive a geografia contemporânea é totalmente ligada à história, à questão geopolítica e assim por diante, que é um dos temas que mais cai, inclusive, tá? Outra habilidade importante, não só na geografia, também nas questões dos nossos nobres, percebam que apareceram já nas questões deles também isso, né? Interpretação de mapas, de gráficos, tabelas, representações cartográficas, no caso mapas também, né? Eu tinha até trazido uma questão, acabei tirando, mas com mapa também, então geografia traz muito isso, tá? ênfase em atualidades, no final dessa apresentação eu coloquei alguns temas que vão dialogar com a história também, tá? Sobre temas atuais. Inclusive o Rafa falou sobre a separação, né, da história em mundo e Brasil. Na geografia também não é diferente, tá? Traz muito a geografia do Brasil, muito no Enem, muito. E quando fala de mundo, ele fala de questões atuais ligados a contextos históricos antigos. Então fala sobre, por exemplo, consumismo. Aí vai ligar lá, por exemplo, com Revolução Industrial. Entendeu? Vai ligar com conflitos, por exemplo, guerras mundiais que trouxeram fizeram a sociedade consumir mais e assim por diante, né? Daí já vai dialogar com sistemas políticos, socialismo, Perfeito. capitalismo, liberalismo, que já vai dentro da filosofia. Perfeito. A ideia é se enquadrar tudo isso aí, né? Aí, logicamente, conhecimento conceitual e teórico, né? A base ali, tem que saber o básico para poder entender. Até porque as questões, elas não são tão objetivas como é um vestibular, né? Elas, não é assim, sei lá, o conceito de alguma coisa, aquilo ali tem que dizer que aquele conceito. Não. Ela vai pegar aquele conceito, vai usar um exemplo do dia a dia, certo? E aí tu vai ter que aplicar aquele conceito em algo do dia a dia. Ou algo que aconteceu, uma notícia, por exemplo, entendeu? Então, tu tem que saber o conceito, mas não é que é exatamente o conceito, tá? Pode passar. Obrigado. Aí que eu falei para vocês, a aplicação prática disso aí, tá? Então, esse conhecimento prático, como é que é isso no dia a dia? Tô falando sobre, tem uma questão ali sobre segregação socioespacial. Então, o direito à cidade, né? Quem tem direito à cidade, né? As periferias e tal. A questão não é especificamente sobre isso.
A resposta pode até ser, mas o contexto todo que permeia lá a questão, ela não vai te dar diretamente essa ideia, né, do que seria a questão ali, tá? E aí tem a ênfase em habilidades. Então, o que ele quer trazer? As questões não são só buscando realmente conhecimento técnico, mas sim algumas habilidades que tu tenha. Por exemplo, aqui embaixo fala de habilidade de síntese, né? De saber resumir, saber extrair, né, o que está falando, o contexto do texto lá. Né? Então, essas habilidades, inclusive, estão na BNCC. Né? O novo ensino médio ele é baseado nessas habilidades. Tanto que cada texto que nós temos lá, cada conteúdo, eles trazem todas as habilidades que querem trabalhar com a gente. E as questões eles fazem meio que uma brincadeira entre essas habilidades. E as pessoas focam muito nas exatas, mas elas esquecem que para você criar um texto, ou para você criar uma síntese de uma redação que você vai fazer, cara, o conhecimento histórico, geográfico, a filosofia é muito importantíssimo, cara. Tu pode estar falando sobre reciclagem, tu pode estar falando sobre sustentabilidade. Tu precisa ter o conhecimento socioespacial, geográfico, histórico, filosófico. Então, assim, um dos carros-chefes de um Enem que é tu conseguir, ou de um vestibular, desculpa, que é tu conseguir escrever uma redação, ele não vai passar, desculpa, com todo o respeito, toda, né, a liberdade que nós temos aqui, uma equação ou um mapa gráfico da biologia, célula. Ele vai passar pelo teu conhecimento da tua leitura da realidade. Perfeitamente. Esse é o nosso conteúdo, né? E aí, assim, cara, e tudo isso aqui vocês vão perceber que o quê? Ele vai ligar uma única questão, que é a essência do Enem, que é a interpretação. Tu olhar um gráfico, olhar uma tabela, interpretar ela. A questão, a prova é praticamente toda a interpretação, cara. Tu lê o texto, sabe o que tá dizendo ali. Te extrair o conteúdo, extrair lá na matemática, extrair na geografia, extrair na história, é isso, cara. E ligar o teu conhecimento técnico, teórico lá, né, com questões do dia a dia, saber sintetizar isso, unir isso, que isso é interpretação. Essa sintetização do conteúdo faz parte da interpretação, entendeu? Então, bem simples, tá? Show. Passar então. O que normalmente mais cai, então, a gente pegou lá uma referência, também peguei toda a matéria ali, pode passar, né? Um gráfico ali, então o que mais cai. Geopolítica, tá? Um assunto que mais cai, inclusive interligando com história e tal. Volta ao Mundo fala um pouquinho sobre questões dos continentes, notícias principalmente, ligado também a atualidades, os dois primeiros textos, tá? Os dois primeiros tópicos aqui. Espaço agrário, né, espaço rural, meio natural, uso do meio natural, questões ambientais ligadas ao espaço agrário, espaço urbano, fiquem ligados principalmente à questão do espaço urbano, tá? Até por causa da grande explosão, né, urbanística do Brasil, falta de moradia, questão da habitação social. As grandes revoluções do século XX e XXI, né? Sistema de transporte colapsado no nosso país, e principalmente no mundo subdesenvolvido. E aí começa a geografia. A geografia também é dividida em dois tipos, tá, gente? Geografia física e geografia social. Essa primeira parte da geografia social é a que mais cai, e aí começa a geografia física, que tem relação também com o espaço agrário, por exemplo, geologia, percebeu ali as questões ambientais, eu falei sobre o espaço agrário, questão de migrações, questão de movimentação populacional, né, principalmente ligada a conflitos, né, ou o caso, por exemplo, da Rússia e Ucrânia. Pode ser que caia alguma coisa relacionada à migração daquele povo. Né, para onde eles foram, por que foram, se foi aceito ou não, ocorreu xenofobia, como é que foi. Tá? Ô, Lago, só fazer uma pergunta para você. Claro. Tu acha que pode ter alguma coisa desse El Niño desse ano ter vindo muito forte, já que está relacionado a Santa Catarina, cara, alguma coisa... O Enem ele é focado no Brasil, né? Mas ele abarcou a região amazônica com seca, né? Além do sul. Mas não só no Brasil, né, cara? Tu vê, por exemplo, o Chile, cara. O Chile, historicamente, nunca teve um inverno estendido até setembro. O inverno deles acaba em agosto. E eles praticaram turismo até final de setembro, né? Cara. Bizarro, entendeu? Aí o cara pensa assim, a prova normalmente ela é feita até julho. Então as questões, o que acontece em atualidades até julho pode cair. Depois normalmente não cai. Por exemplo, eu botei um tópico ali, a questão da família real, da Rainha Elizabeth. Pô, ela completava 70 anos de mandato de reinado no ano passado. Ela faleceu em setembro. Então não caiu nada. Olha só. Né? Opa, mas pode cair esse ano. Pode cair esse ano. Entendeu? Sim. Começo do ano o Charles III assumiu, né? Então é um tema que pode aparecer. Pode. Tá? Não, e qual é a relação agora, por exemplo, no conflito Palestina e como é que vai ser a reação da Inglaterra, que foi, né, a primeira colonizadora daquela região? Tá? Show. A geopolítica hoje está estruturando muito para isso, e pode cair muita coisa. A China é um assunto que é meio que, na geografia, cara, vem caindo constantemente. Essa questão da briga geopolítica China e Estados Unidos, né? Eu botei também como tema aqui, como possível tema, tá? Que vem caindo constantemente. E aí hoje, cara, ela se mostra, inclusive, muito forte, né? Tu vê que esse ano o Brasil fechou acordos sem usar dólar com a China, como moeda como meio de troca, né?
Temos eleições na Argentina, que também colaboram para esse debate. Isso. Muito boa essa tua pergunta. Então, galera, se ater, olha só essa dica muito importante. Até setembro, até julho. Até julho, as perguntas podem não cair. Normalmente é isso, cara, que as provas são elaboradas até aí, tá? Normalmente o que acontece depois e não cai. Aí cai, tem possibilidades de cair no próximo ano, então. Perfeitamente. Show. Por exemplo, eu botei mais uma questão, acho que eu não botei, não se lembro se eu botei, mas eu vi outra questão essa semana, que sobre a inteligência artificial. Mais um tema que pode cair. Caiu já 2019 e 2020, por exemplo. Ah, recorrente já. Recorrente. Pô, e agora, começo do ano, estourou o quê? ChatGPT. Foi lançado em novembro, estourou esse ano, cara, loucura. Se liga. Né? A galera aí usando, trabalho e tal, pá. Bem provável. Então, foi tema da redação do vestibular da UFSC. Perfeito, metade do ano, é isso aí, tá? Então, bem provável que seja mais um tema que... Então, fiquem ligados, cara. Geografia, principalmente a questão geopolítica, né? Falou do Israel agora. Israel-Palestina é um conflito já... Então, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Questão do sionismo lá, pré ainda Segunda Guerra Mundial, né? Aquela ideia, construção do Estado judeu, enfim, vem permeando até os dias atuais. Explodiu em setembro, né? Então foi depois dessa data. Sim. Pode ser que não caia, mas por ser 7 de constante... outubro, pode ser que caia, não vou dizer que não, atual, né? mas sobre o que já... Mas ano que vem... Mas é porque nós já tivemos os primeiros... Olha só como que é, então, tu saber dividir. Pode ser que não caia sobre o que está acontecendo agora. Mas, por exemplo, as intervenções em Hebron por parte do Israel, que levou uma crise com o Hamas. Então, esses fatos nós temos que se ater que pode cair. Perfeito. E saber datar o que vem nesse processo. Não Inclusive, cara, a ligação de Rússia, por exemplo, com isso. Né? A ligação dos Estados Unidos com Israel. Reação do Irã. Perfeitamente. Reação do Irã com Rússia e com o novo bloco. O novo bloco. Legal. Toda essa relação geopolítica atual que o mundo está apresentando pra gente, né? Tá chegando agora, tá? Passamos. Gente aí, show de bola. Tinha clima ali também, tá? Mas o clima também tá ligado a essa questão de geografia física e tá ligado também com a relação de solo, meio ambiente e assim por diante. Então, na verdade, todos aqueles temas ali, eles têm relação às vezes, tá? São questões interrelacionadas. Pode passar. Então, alguns exemplos de questão. Essa primeira aí, pessoal, é do Enem de 2022, tá? Olha só, passado bem recente essa questão aí, tá? E fala um pouquinho sobre blocos econômicos, tá? Esse é um assunto que é bem importante dar uma analisadinha, tá? Tem relação com essa questão geopolítica e blocos econômicos aparecem, inclusive, separado lá. Então, pensa, se a gente incluir isso em geopolítica, aumenta mais ainda a porcentagem de geopolítica, né? Só voltar rapidinho para mostrar para vocês aqui, ó. Opa, passei errado, pro lado errado. Aqui, ó. Blocos econômicos lá, ó, tá 1,5%, mas eu poderia encaixar como geopolítica, entendeu? Ele podia entrar em geopolítica. Total, ok. Tá? Aí quando a gente fala sobre blocos econômicos, é como se fosse um relacionamento, os blocos econômicos, né? Os países vão tendo confiança, eles vão evoluindo. Então, normalmente, eles começam como uma zona de livre comércio, uma ZLC, certo? Então, eles fazem acordos de redução de taxas entre os países. Então, 2 países ou mais, né? Normalmente 3 países, porque se for 2 países, aí não é bloco econômico, né? Normalmente 3 países ou mais. Eles se unem e fazem um acordo de redução de taxas. Aí depois passa para a próxima fase, que é uma ZPT. Desculpa, essa ZPT é a primeira fase, zona de preferência tarifária. Depois zona de livre comércio. Então circula livremente produtos. Então exclui taxas. Tentaram fazer com a ALCA, né? Isso, perfeitamente. Tá? A maior parte dos blocos hoje, tá? Inclusive alguns livros não trazem a ZPT, trazem só a ZLC, são ZLC. A PEC, por exemplo, é uma ZLC. Que são dos países do Pacífico, como Chile, Estados Unidos, China, Austrália, Japão, perfeitamente. E aí depois nós temos a União Aduaneira. Tá? Que é um bloco onde nós temos redução de taxas e exclusão de taxas entre os membros, e ainda redução de taxas com países não membros. Acordo do bloco com outros países, e agora, olha que bacana, outro bloco. A União Europeia, por exemplo, quer fazer um acordo direto com o Mercosul, bloco com bloco. Top, né? Um bloco econômico, acordo com outro bloco, de redução de taxas entre eles. Hoje o Brasil tem um acordo, por exemplo, com a Alemanha. O Mercosul tem um acordo com a Alemanha. A Alemanha não é membro do Mercosul. Certo? O Brasil, não, o Mercosul no caso, né? Tem acordo com a Alemanha. Me confundi todo aqui. O Mercosul tem acordo com a Alemanha, de máquinas, tá? Industriais. Então vejam, bloco com acordos com não membros. Então isso é uma união aduaneira. Tá? E a próxima fase é o quê? O mercado comum. Hoje não tem nenhum bloco que é o mercado comum. E olha o cuidado, cara. Alguém sabe o significado do nome Mercosul, não? Da sigla Mercosul? Mercado Comum do Sul. Sim. Veja que o Mercosul, ele tem na sigla Mercado Comum do Sul, mas não é um mercado comum. Não é um mercado comum. Ele é ainda uma união aduaneira. As taxas cambiais são... O que precisa para ser um mercado comum? Além de ter redução e exclusão de taxas entre membros e redução de taxas entre membros, não, a livre circulação de pessoas, bens e capital. Espaço então, Schengen da Europa, por exemplo. A União Europeia, ela se encaixa no... Ela passou disso. Durante 10 anos ela foi um mercado comum.
Ela passou a ser a última fase que nós temos atual é a União Europeia, mais avançado, que é uma Qual União o estágio Econômica que e nós Monetária. estamos encontrando no BRICS, então? O BRICS ele não é um bloco econômico. Ele é um acordo é uma conferência, digamos, de discussão entre países. De economias emergentes. São acordos bilaterais, tá? Entre países. Então, se reúnem lá, vamos fazer um acordo aqui China-Brasil, outro acordo China, não um bloco econômico, exatamente, tá? É trazido hoje como bloco econômico ainda, beleza? Ok. Mas pode se tornar, né? Até eu botei como mais um termo BRICS também, né? A gente foi setembro também, talvez não caia esses países novos que entraram, mas pode ser que caia por quê? Por causa do interesse que 40 países mostraram. E 20 países, inclusive 20 países desses 40 assinaram um pedido, tá ligado? E ainda temos uma brasileira agora à frente do... Isso, então o Brasil se torna... entendi. Tá? Então pode ser mais um tema que caia também, tá? Mas voltando aqui então. Brasil e Argentina chegaram a um acordo para a redução em 10% da tarifa externa comum, a TEC do Mercosul. O consenso foi alcançado durante negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino no Palácio Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil que pretende abrir mais a sua economia e, com isso, ajudar a controlar a sua inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai, os demais membros do bloco. Lembrando que a Venezuela foi afastada por questões relacionadas à economia, né? Impressão demasiada de moeda, aumento da inflação, pela ditadura enfim, do... Perfeitamente, questões também de direitos humanos, enfim, para que seja formalizado. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. E aí nós temos a questão do que tipo de bloco que é. A gente já consegue matar ali, né? Alternativa C. Funcionamento da União Aduaneira. Tu acaba matando as demais questões ali, tá? Então pode passar. Show. Falta muito? Então tá de boa? Cara, vamos virar a night hoje. Bah, velho, quanto tempo já tem aí? 55. Caraca! Dá-lhe próximo. Sei lá então, beleza? Aí, ó, música. Agora Opa! Não vou cantar aqui, mas é porque essa eu não sei, eu ia cantar outra, mas aqui. É uma música, pessoal, tá? Que apareceu no Enem 2022. Tá, tem que pegar o violão já. Não, tá doido, Raul. Tá? E a ideia é o quê? A gente lê a música e entender sobre o que ela tá falando, né? Então a gente vai no enunciado embaixo pra entender essa questão. Outra dica é essa. Às vezes tu ir já direto pro enunciado pra quando ler o texto, saber o que tu tá buscando no texto. E eu dou essa dica às vezes, quando traz um texto ou traz uma música de interpretação, eu falo pros alunos, galera, vai antes, dá uma lida no enunciado e volta a ler a poesia ou o que for, que daí tu já vai estar mais ou menos envezado ali, né? O que vai rolar ali, né? Então a letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro em sua relação com a cidade e a ressaltar sua função de. Então qual a função do meio rural? Já mata ali, né? Com a cidade. Pô, fácil pra caramba. Aí o cara lê o trecho da música. Falar de arroz, feijão ali. Garantir a moradia básica, né? Tá preparado. Cara, o espaço rural é quem alimenta o espaço urbano, a sociedade urbana, né? Hoje no Brasil nós somos 86% urbano, 14% rural. Cara, 14% da população alimenta os demais 86%, né, cara? Então a questão já mata ali também. Sim. É a alternativa... Cadê que a gente fala alimentação? Promover a produção alimentar. Perfeitamente. Pode passar aí. Show de bola. Vamos acelerar, que senão a gente acaba hoje. Estamos gabaritando hoje aqui. Pô, velho. Facilita, né, cara? Com os professores desse fica fácil, mano. Vamos lá, próximo, Enem 2017 aí. A confirmação do espaço urbano louco, bicho. Região... essa eu já dei a dica também antes, cara. Você matar também. Ô, louco, bicho. É brincadeira essa fera. A confirmação do espaço urbano na região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a construção de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho, as pessoas têm que mexer, se movimentar para esse centro, certo? E a constituição de uma periferia concentrada de população de baixa renda. Geografia depois das dicas desse cara aí, velho. Com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade. E aos serviços sociais e infraestrutura básica. Ou seja, nós temos um centro mais urbanizado, com toda a infraestrutura, né, recebe todo o apoio do governo, investimento, e as pessoas da periferia têm que ir até lá para conseguir trabalho, então elas são as que mais gastam, inclusive, com o transporte, pegam todo esse problema, né? Isso porque eles não conseguem ter direito, eles não conseguem ter acesso a isso, né? É mais caro o custo de vida, é mais caro um imóvel lá e assim por diante, tá? Então, ou seja, a cidade, nem todo mundo tem o mesmo direito a todas as áreas da cidade, né? Isso tem um processo, esse processo se chama segregação socioespacial, tá? Alternativa D, então. Isso aí. Ó. Show de bola. E aí o que pode cair que são aquilo que eu falei pra vocês, né? Questões relacionadas a atualidades e tal, né? De hoje em dia. Pode passar ali. Então, rivalidade China e Estados Unidos. Os conflitos Rússia e Ucrânia, que começou no ano passado, tá? A inteligência artificial, como eu falei ali, ó, caiu 2019, 2020. Sim.
começo do ano, janeiro, cara, mineração das terras indígenas, tá, dos Yanomamis, que aí foi descoberta ali Só problemas tema relacionados relevante, à falta de comida que eles estavam sofrendo ali, passando fome. Isso, As inclusive, intervenções das empresas ligadas ao Garimpo legal. Garimpo garimpo legal, legal, show. até nos lobbyings, né, dentro é importantíssimo. Perfeito, pra essa tentar parte. camuflar a parada, entendeu? Aham. É isso aí. Ficar bem atento com Show isso. de bola. A expansão do BRICS, a gente falou anteriormente também. A questão da OTAN, inclusive porque temos 2 membros esse ano que aderiram à OTAN, né? Suécia e Finlândia. E porque a Ucrânia quer entrar, inclusive é considerado um dos estopins Sim, por a sim, invasão é. russa na Ucrânia, né? Minha principal. É a questão da família real britânica e, claro, o clássico mudanças climáticas, né? O Rafa falou no começo, ele pode cair? Então pode cair sim, né? Até porque no começo do ano, cara, não sei se vocês lembram ali em maio, acho que foi em maio. Eu tô apostando nesse tema pra redação. Pode ser, cara. Olha, Apostando. o Antônio Gutierrez, ele quem é? Ele é o secretário-geral da ONU, tá? E ele falou que o mundo não tem mais volta. Ele entrou em estado de colapso. Saiu certo? o texto agora em 40 anos, né? A nossa duração Morte do do apocalipse, aquela coisa. Isso, então... Isso, cara, inclusive os alunos do primeiro ano comentaram comigo ali, eu conversei com eles um pouco sobre isso e tal. E aí pode ser, então, que apareça, né? Por causa desse relatório do clima que a ONU acabou... tem o PNUMA, né? Que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele acabou divulgando esse relatório. E isso foi bem preocupante para nossa sociedade, tá? Então pode ser que apareça eu também. acho que hoje em dia, se a gente for falar algum tema de redação, as questões climáticas elas estão muito pertinentes porque elas têm um diálogo com outras questões que Eu ia dar uma dica pra YouTube, conferência sobre clima, tentar pegar, Nossa. puxar alguma palestra, alguma coisa pra assistir, né? Então, fica Ok. a dica aí também. Pode passar. É isso aí, cara. Ficou extenso, mas... Isso aí. Eu acho que Morinha, bem né? relevante, né? Morinha, Deu boa? Ó, É, Deu uma autoaulão, acelerada no né? final aí, na mas... verdade, eu acho que o papo ele foi indo e o tempo é uma questão também relativa, porque seria até um pecado a gente se reunir aqui, dispor esse momento para estar falando e passar de qualquer Mas- forma, né? Então, E acho a galera de humanas já tem fama de ser os que mais falam, né? que... Mas- mais chato, atrasam né, a aula. cara? E... Mas o bacana foi isso, cara, que assim, ó, o cara vê nas dicas do cara que ajuda realmente, né, cara? Pô, vivo fazendo ali, me ajuda. Cara, muito fácil, né? Acaba facilitando, né? Então, galera, acho que era isso, né? Tá, pra gente não se prolongar mais. Era isso. Vamos agradecer todas as pessoas que vão estar aí assistindo, né? Vai estar entrando no ar aí. Bons estudos pra vocês também. Galera, aí, né? encontrou a gente no corredor da escola, tá com dúvida, assistiu, tá com uma dúvida? Traz questão. Vem falar com a gente, procura, a gente pode sentar, a gente vai sentar, vai trocar ideia, vai disponibilizar, vamos sentar nós 3 para conversar sobre uma questão, vamos trabalhar junto, que tá aí, galera, tá aí o nosso Enem. A melhor forma de fazer, cara, é ter confiança é praticar, entendeu? É igual tocar violão. Se eu não tocar todo dia, eu não vou aprender. Quando eu era criança, eu não nasci andando. Então, pra eu poder andar, eu tive que treinar, cair, e assim acontece. O cara vai errar. Errar é um aprendizado, inclusive, né? Faz parte. Então, ela treina. Ó, Gostasse dessa? Resultados Profundo, né, melhores. cara? além de É isso tudo, aí. coach. Valeu. Qualquer coisa, liga lá. Valeu, galera. Coach da Lago. Abraço. Valeu.